Vou fazer essa leitura. Tito, capítulo 1, verso 7, até uma parte inicial aqui. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível. Nós encontramos várias passagens bíblicas que falam a respeito de qualificações dos oficiais da igreja, dos presbíteros. Nós temos as duas passagens mais conhecidas, 1 Timóteo 3, de 1 a 12, Tito 1, de 5 a 9, e nós encontramos nelas cerca de 20 qualificações dos presbíteros e diáconos. Eu queria nesta manhã falar apenas sobre uma qualificação, que seria líderes de paz. Em 1 Pedro, nós encontramos no capítulo 5, de 1 a 3, que os presbíteros, aí, incluindo os pastores, devem ser modelo do rebanho. Em Timóteo 2, 2, 2 Timóteo, fala de homens fiéis. E acredito que, entre tantas características, essas que nós lemos aqui, que falam sobre a paz, elas nos capacitam a ser modelos, nos capacita a ser homens fiéis, homens idôneos ao ministério. Porque um líder pode ter as 20 e tantas características lá, mas se ele não for um líder de paz, as características não servem para muito, né? Então, não adianta ser marido de uma só mulher, não dado a vinho, isso, mas ser alguém que se torna como arrogante, como diz o texto aqui, como irascível. Então vamos ver um pouquinho essas duas palavras. Texto, Tito 1, 7, disse: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro. Então aqui fala já que no trabalho, já deixando claro que não é um trabalho pessoal, mas um trabalho de dispenseiro, ou seja, ele serve a alguém, então está servindo a Deus, não faz algo como o gerente, né, da sua própria empresa, mas serve a Deus como dispenseiro, como aquele que pega as coisas da dispensa e distribui. É indispensável que ele seja irrepreensível, uma palavra muito forte, irrepreensível. E aí ele diz, não arrogante e não irascível. É claro que tanto nessa palavra como nas outras demais palavras, né, nós sabemos que nenhum de nós é perfeito. Nós chegamos, como acabamos de dizer, irrepreensível. Nenhum de nós é perfeito, mas nós todos, e principalmente aqui falando dos líderes, devem estar buscando essa perfeição. Não deve ser alguém que fala, do jeito que for tá bom, mas estar buscando essa perfeição. Então, no caso aqui, não arrogante, contrário de arrogante, é comedido, humilde, e não irascível, contrário disso, é tranquilo, equilibrado. O que é uma pessoa arrogante? Acho que todos nós sabemos, né, o que é uma pessoa arrogante. Aquela pessoa que é orgulhosa, pretensiosa, teimosa, acha que a palavra dela está sempre certa, a palavra dela é mais importante do que as demais, e muitas vezes pela sua arrogância força para que as decisões sejam de acordo com o seu gosto. E é complicado isso, né? Principalmente nós estamos falando de presbítero, numa reunião de conselho, onde a decisão, a vontade dele, a ideia dele tem que prevalecer, isso é muito difícil. Tem pessoas que até mesmo quando perdem, não perdem a arrogância, ou seja, perdem no sentido de quando o voto dele é minoria, ele ainda não perde essa arrogância, porque diz que a decisão foi tomada, mas a dele seria melhor, né? Acho que não é a melhor maneira de resolvermos o assunto, seria uma frase de alguém arrogante. Na verdade, nós, no conselho, nós temos que ter personalidade, temos que ter nosso ponto de vista, temos que ter a nossa posição, nossa opinião,
mas ninguém deve ser constrangido a agir pela opinião do outro, e sim ser convencido de acordo com a vontade de Deus. Então, no conselho, qualquer assunto é colocado para que todos que quiserem venham a debater, venham a colocar a sua posição, a sua opinião, e depois, se necessário, até a questão de votar, de contar os votos, ou então a maioria concordando com uma das posições, a gente já percebe que aquela é a decisão correta. Então, no lugar da arrogância, irmãos, nós temos que olhar para os líderes, e você que é líder deve olhar para a sua própria vida, para o seu próprio coração, e buscar entender que o líder, ele deve ser humilde, ele deve ser alguém comedido, tomar decisões em parcerias, sempre visando o bem de todos, né? Porque qualquer decisão que a gente venha tomar, às vezes ela favorece mais a nós. Então, qualquer decisão. Mas você não pode pensar no que essa decisão favorece a mim, ou a minha família, ou a alguém específico. Mas nós devemos olhar o todo, a maioria. E essa decisão assim deve ser tomada. A outra palavra aqui, então, é irascível. Também sabemos, essa palavra vem da ira, né? Alguém que vive em ira. Irascível, alguém encoleirado ou encolerizado, que tem facilidade em perder a paz, a paciência, pavio curto. E nós sabemos que, embora a ira seja um pecado, mas nem toda a ira é pecado, Deus mesmo se ira contra o pecado, e é uma ira justa, mas nós sabemos que o que está se falando aqui não é uma ira justa, ou um presbítero que fica irado contra um pecado, contra um problema da igreja, e quer resolver, né, e quer consertar. Mas aqui fala-se de alguém que simplesmente, a todo instante, perde a paciência. E o ambiente, a reunião do conselho deve ser um ambiente de paz, deve transmitir essa paz. E quando a gente tem pessoas, uma ou mais pessoas, seja presbítero, seja pastor, que sempre, qualquer assunto, né, tem gente que qualquer assunto já leva para o lado da discussão, como se tivesse um perseguindo o outro, ou essa decisão não é do jeito que eu gosto, a gente vai viver num ambiente ruim, e não é assim que nós devemos tratar as coisas. E repare que muitas vezes esse líder, ele reflete o que ele já é na vida pessoal, né? Então ele já é irado, e como nós dissemos a palavra anterior, arrogante na vida pessoal, seja irado facilmente com seus filhos, com a sua esposa, no trabalho, e ele vai refletir isso, claro, na igreja, seja na reunião do conselho, seja onde ele estiver. Então é uma pessoa que precisa colocar-se diante de Deus, pedindo para que Deus esteja abençoando, porque isso é tratável, né? Quantas pessoas que a gente conhece que eram tão bravas, que discutiam por tudo, e de repente Deus foi mostrando, talvez a idade, o tempo, ou mesmo a maturidade, foi mostrando que não é assim que se resolve as coisas, não é com ira, discussão, ou falando mais alto, que nós vamos resolver os problemas, principalmente os problemas da igreja. E nós podemos e precisamos sim entender que devemos buscar a paz. O inimigo se alegra, né? O inimigo se alegra quando a gente perde a paciência, quando a gente discute uns com os outros, porque aí a gente não resolve nada. E se resolveu, digamos assim, na carne, resolvemos porque fomos mais fortes uns que os outros. Mas nós devemos buscar, então, equilíbrio, paz nas nossas decisões. Temos agradecido a Deus, porque Deus tem abençoado o nosso conselho, em ter líderes que têm humildade, comedidos nas suas decisões, nas suas palavras, não são irados, né? E que Deus continue abençoando assim, para que a gente possa prosseguir neste caminho, e que Deus esteja levantando pessoas. Sabemos que no correr do tempo, né, Deus levanta novos líderes, que sempre esta igreja tem essa bênção de contar com líderes que servem a Deus.
E quando a gente fala dessas características, né, a gente poderia enumerar outras, mas nosso tempo aqui é para apenas uma abertura. Nós sabemos que se no trabalho, se na casa, elas já são importantes, muito mais na igreja. Porque, como diz aqui, né, é indispensável que, como dispenseiro de Deus, não sejam arrogantes, não sejam irascíveis. O nosso trabalho é o trabalho do Senhor, nós estamos fazendo para o Senhor. E quando a gente deixa a carne, deixa o eu ser mais forte, a gente já partiu, já se distanciou da vontade de Deus. E aí a maior facilidade de tomar decisões que não são contrárias à vontade, que são contrárias à vontade de Deus. Para que a gente tome decisões corretas, as reuniões, as decisões precisam ser bem tomadas em paz, em tranquilidade. E assim a gente vai sempre ouvir. Né? Para ouvir a gente tem que ficar quieto, né? Então tem que ouvir, silenciar nosso coração e ouvir o que Deus tem para nós. Para que o bem da igreja, para que o bem do Evangelho, do reino de Cristo, seja cada dia mais levado, né, por nós como líderes. Então é uma bênção poder ser líder da igreja. A Bíblia diz lá em Timóteo que você deve ser assim, alguém que deseja, quem aspira, né, ao episcopato, ou ser presbítero, ou a ser líder de uma igreja, excelente obra almeja. Mas, ao mesmo tempo que é excelente, é um cargo de responsabilidade que a gente possa buscar valorizar tudo isso, né? Servindo a Deus com responsabilidade. Vamos orar, irmãos? Pai querido, agradecemos a Ti, ó Pai, pela Tua mensagem, pela Tua palavra, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, abençoando, ó Pai, a nossa eleição de presbíteros, abençoando, ó Deus, as decisões do conselho, sejam todas que vão ser tomadas dia a dia, ó Pai, e que o Senhor esteja cuidando de nós, para que possamos realmente servir ao Senhor e ter sabedoria em tudo que fizermos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditar um pouquinho sobre este assunto, e que o Senhor Deus fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.